a gente praticamente já recuperamos. Estamos com 42 no dia. Estamos com 256. Drawdown do dia, utilizando o ED do V12. Hoje eu vou estar te explicando como configurar, como entender o parâmetro, como que você pode mesclar ali também com suporte e resistência. Enfim, vou estar detalhando para você esse parâmetro. É a dúvida de muitas pessoas, então peço que você preste atenção em cada detalhe que eu vou estar te mostrando nesse vídeo, se você quer utilizar, que é um parâmetro até que a gente fez mais focado para mesas proprietárias. E acredito que você entendendo, você vai utilizar da melhor maneira possível para que você adapte ali para a mesa que você vai utilizar. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington Martins, eu atuo dentro do mercado financeiro com sistema de automação. E hoje eu quero simplesmente mostrar como que é possível você fazer, além de você deixar seu trade todo automatizado, explicar esses parâmetros com essa ferramenta que vem ajudando muitas pessoas que não têm conhecimento algum, que jamais mexeram com o mercado financeiro e hoje estão fazendo grana. Muitos estão conseguindo ter êxito no mercado porque entenderam que é muito melhor você fazer seu trade automatizado e entender como automatizar e com alguns cliques você depois não fazer absolutamente mais nada do que você ficar horas e horas na frente do gráfico, a maioria das vezes tomar a decisão errada. Eu já peço que você já vai deixando aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre receber nossas notificações. No final do vídeo, se você achar que faz todo sentido o que eu vou estar te mostrando aqui, explicando detalhadamente, você vai deixar nos comentários no fim do vídeo aí o que você achou, se ficou alguma dúvida, é importante, beleza? Então bora lá para a tela do meu computador para me te explicar na prática. Bem, então estamos aqui dentro do MetaTrader. Vamos abrir aqui a versão teste só para a gente poder entender a fundo. A gente já vai direto aqui, ó. Sobre o ED aqui, que é o drawdown do dia. As pessoas têm dúvida e às vezes estão confundindo. Então vou estar exemplificando aqui para vocês, ó. Basicamente a gente tem essas 4 opções e temos desativado, caso você não queira utilizar o ED, que o ED nada mais é que é uma proteção. Independente desses parâmetros aqui, ele simplesmente vai ser uma proteção. É lógico que cada um vai cumprir com os critérios diferentes. E aqui a gente consegue visualizar que a maioria das pessoas estão tendo dúvida. Quando eu ativo esse aqui, você precisa prestar atenção agora. Quando eu ativo esse ED aqui, quando atinge o drawdown do dia, como que eu sei, né? Qual é o drawdown que eu quero que ele atinja no dia? Então aqui eu vou especificar a porcentagem, que está vendo aqui, ó, está aqui, a gente está aqui em porcentagem, o drawdown em porcentagem da conta. Então ele vai olhar o que? O saldo da minha conta, certo? O meu balance, e baseado nisso, ele vai ver ali o equity que eu tenho, né? Que é o meu drawdown do dia. Baseado nesse drawdown do dia, dependendo da porcentagem que você vai colocar, quando chegar nesse nível, ele vai simplesmente ativar o ED para fazer a proteção daquelas operações que ficaram expostas. Tá? O ED nada mais é que é a proteção das operações que o mercado foi contra, beleza? Sendo que, como a gente tem essa nova versão, a versão 1.12, você consegue entender também de suporte e resistência. Já expliquei sobre isso. Se você não viu o vídeo, depois veja meu vídeo sobre suporte e resistência do V12, beleza? Então aqui, ó, a gente consegue entender que se eu deixar, né, ativo o suporte e resistência, é referente somente ao ED, o que ele vai fazer? Ah, Wellington, mas o V12 ele trabalha em M1, como que ele vai abrir o suporte e resistência em H1? Porque ele está olhando internamente, né? O robô ele consegue fazer essa gestão internamente, ou seja, ele vai olhar para o gráfico de H1, vai olhar para o gráfico de H4, para ver aonde tem um suporte e resistência, mesmo que ele esteja em M1. Por quê? M1 a gente tem o time frame mais rápido, então é a abertura e fechamento para ele poder ir fazendo a verificação de forma mais rápida. Por isso que ele opera somente M1, mas olhando para esses critérios aqui, no caso do suporte e resistência. Tá, mas o que tem a ver suporte e resistência com ED drawdown? Por quê? Esse suporte e resistência ele foi relacionado, ele foi incluído e relacionado ao ED. Então, se você deixar ativado aqui, é um passo muito importante para você entender. Se você deixar o suporte e resistência ativado, mesmo que bata X porcentagem que você colocou do drawdown aqui, ele vai ter que cumprir
ele vai ver a primeira coisa. Tem 3,5%, vamos botar até 3%, para não confundir, mas tem 3% de drawdown do dia? Tem. Agora ele vai verificar, eu botei suporte e resistência. Ele rompeu ou suporte ou uma resistência? Lógico, tem muitas operações de compra. Então, o ED vai ser o quê? Contra, se o mercado vier contra essas operações de compra. Então, o mercado começou a cair, então está indo contra aquelas operações de compra. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai olhar para o suporte, e o mercado bateu 3% de drawdown do dia, rompeu o suporte, ali no caso em H1, pronto, eu vou ativar o ED. Sendo que é lógico que como a gente vai usar a questão se caso você for usar o suporte e resistência, o que vai acontecer? Bem provável que às vezes o suporte ou a resistência, não sei, pode estar um pouquinho mais distante e pode ser que até ele abrir o ED para fazer a proteção, pode ser que você já perca a sua conta, porque o ED, ele é mais relacionado, esse ED aqui do drawdown do dia, ele foi criado mais direcionado para mesas proprietárias. Posso usar na conta pessoal? Pode, mas eu não vejo muito sentido, porque nas contas pessoais a gente não tem critérios, né? Tipo, eu tenho que bater, se eu posso até 5%, ou 3%, ou 10% do dia. Eu que faço as minhas regras, já nas mesas não. A gente precisa cumprir com os critérios, senão a gente perde a prova, beleza? Só que, cara, particularmente, eu não venho utilizando essa função aqui. Mas como muitas pessoas gostam de utilizar essa função, por isso que foi incluído. E aí você vai utilizar, vai configurar, vai fazer seu teste, vai ver o que poderia ser melhor para você, tá? Então eu vou deixar aqui 3%, vou deixar o suporte de resistência desativado só para a gente ver que ele vai olhar somente o drawdown do dia. Vamos lá, vamos ver como funciona. Ele está usando o sentimento do mercado mesmo. Vou botar aqui, deixa eu ver quanto que está a conta. $100. Vamos botar uma conta que geralmente mesa de 5 mil em diante, né? Geralmente mesas proprietárias. Vou botar $5.000. Vou dar OK. Então, só para a gente calcular aqui, 5 mil menos 3%. Então, se a gente chegar aqui em $150, basicamente nessa conta de 5K, ele vai ativar o drawdown, vai ativar o ED, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, vamos deixar rolar. Se a gente ficar exposto. E outra coisa interessante também, que a gente vê que o máximo, a gente tem aqui no painel do robô, o máximo drawdown do dia, o máximo drawdown do geral, e aqui é o máximo do dia, que é o equity, tá? Às vezes você vai ver aqui o drawdown máximo alterando muito mais do que o do dia. Por quê? Porque nesse aqui, ele está olhando para o saldo que a gente tem na conta, certo? Não para o ganho. Já aqui ele está vendo o quanto que a gente iniciou o nosso capital líquido e de acordo com o nosso capital líquido do dia, que é o balance do dia também, né? No caso, ele vai simplesmente aumentando aqui o drawdown, entendeu? E aqui é no caso geral, só para a gente ter uma base que é aquele que vai acumulando de acordo com o que a gente vai ficando flutuante. Ou seja, vai somando, né? Ou seja, vamos supor que hoje você está $100, aí você não fechou esse $100, amanhã você está mais 100, então, ou seja, vai acumulando e vai aumentando esse drawdown, tá? Só que ele está olhando para o seu saldo, não está olhando para o seu ganho, por isso que esse aqui ele é menos, esse aqui é mais, porque ele está olhando sempre para o nosso flutuante, né? E olha para o nosso saldo da conta, beleza? Então vamos lá, vamos ver se quando a gente chega a $150, se a gente vai ficar... Deixa eu botar um lote maior para poder ele... Qual o intuito aqui? Não é ficar fazendo teste, tá, galera? É você entender sobre o parâmetro. Então vamos colocar aqui, um lote maior ainda, 0,5%. Então ele vai abrir com um lote maior, bem provável que a gente vai conseguir ativar o ED mais rápido, tá? O intuito aqui é só para você ver as funcionalidades. Vamos deixar... Aí começou a lucrar. Lembrando também, que é uma parte importante, quando ele ativar o ED drawdown do dia, o que acontece nesse cenário? Ele não vai operar mais com o sentimento do mercado, ele vai travar e você vai ver que ele vai ficar parado. Ele só vai voltar no outro dia
E aí que tá a questão. Seja positivo ou negativo, ele vai fechar, porque esse é o drawdown esse é o edge do drawdown do dia. Então ele vai olhar o que, irmão? Não sei se está positivo ou negativo. Virou o calendário, eu fecho o trade. Então ali no caso é mais a questão de sorte mesmo, de a gente estar positivo e ele fechar, ou negativo. Só que acontece o seguinte, às vezes você tá lá, o edge fez a proteção para você não extrapolar os seus 5%, que a mesa proprietária geralmente, a maioria das mesas te possibilita chegar no máximo 5% no dia. Beleza, você não atingiu e você tem no outro dia uma nova oportunidade que a mesa te dá mais 5%. Porém, vai depender muito de alguns fatores, porque você vai estar protegido no edge, sendo que quando ele fechar esse edge, você vai atingir aquele drawdown daquele dia do mesmo jeito e acaba que ele vai ativar o edge novamente, entende? Então, cara, é muito relativo a questão de você ir ajustando as melhores configurações que se adaptam para cada mesa. Por isso que é importante você entender o conteúdo aqui. Se você ficar com alguma dúvida, poxa, não entendi muita coisa, reveja o vídeo, que aí você vai entender melhor. Então vamos deixar, só para a gente poder visualizar. A gente não pode chegar a 150 porque a gente botou 3%. É lógico que é 5% no dia, você poderia botar 4,3%. Não é bom botar muito próximo, que às vezes pode pegar um pico, né, muito grande, né, uma volatilidade muito grande do mercado naquele cenário e pode extrapolar toda a sua conta e você perder a prova. O ideal também, quando você utiliza esse edge aqui do drawdown do dia, é você colocar uma meta de ganho para você não ficar muito exposto no mercado. E às vezes você quer ficar operando muito e às vezes não vai dar bom, tá? Vai dar ruim. Ó, você repara que a gente está aqui, ó, 220 dólares. Você repara que está 220 dólares exposto. Porém, por que o edge ele não ativou o edge? Porque a gente está vendo aqui que o nosso drawdown está 2,44, a gente botou 3%. Mas por que o edge? Se era 150? Porque a gente teve ganho aqui. Então ele está olhando o quê? O nosso capital líquido, tá? O nosso capital líquido que a gente tem, deixa eu ver aqui, ó, e as operações que estão flutuantes, ó, tá vendo? Então, basicamente, é por isso que a gente está só apenas 2,50, ou seja, praticamente a gente precisa de mais 50 dolinhos aqui para dar 3%. Para ele ativar esse edge aqui. Eita. Para a gente poder ver depois como que vai funcionar. Ó, tá vendo? Bateu os 3%, tá, bateu um pouquinho a mais, é lógico, por causa que às vezes é o gap ali daquela oscilação, né, abertura e fechamento, a diferençazinha, um pequeno delay, vai acontecer isso mesmo. Então aqui a gente está aqui, ó, ativou o edge do drawdown, né, ou seja, do dia. Repara que eu estou 280 dólares, certo? Ele já foi ali e botou o mesmo lote no sentido o contrário, contra essas operações aqui. Então, ou seja, se o mercado continuar descendo, ele simplesmente vai ficar protegido. Quando for meia-noite 1, meia-noite 10, ele já vai sair desse edge, e é lógico que se você continua com aquele trade todos expostos, ou bater mais 3%, ele vai ativar o edge de novo assim, mesmo assim no caso. Vamos deixar para ver. Ou é lógico que se ele fechar aqui também, ele vai fechar o edge, porque o edge foi fazer o que? A proteção das operações de compra que estava. Agora, infelizmente, o mercado retorna, e como o edge, que é o drawdown do dia, ele só fecha no próximo dia, né? Ou seja, quando inicia um novo dia, ele não vai fechar, ele só vai fechar se ativar aqui, né? Esse take, que ele vai ver que, ó, não tem mais o que fazer de proteção, aí eu fecho tudo. Sendo que se iniciar um novo dia e não fechou nada, ele sai do edge do mesmo jeito e vai olhar para a conta. Atingiu novamente 3%? Eu vou ativar o edge de novo. Ó, parece que vai dar take ali. Ó, deu take. E tomamos esse loss aqui de 159. Poxa, mas não adiantou nada. Cara,
Mas poderia ser o contrário, poderia ter iniciado um novo dia, ter protegido, ter fechado e ter evitado de você ter tomado aquele loss no dia, tá? Não tem jeito. Vamos colocar de novo só para a gente ver. Aí agora ele vai esperar, né? Ele está aqui, ainda ativou o drawdown do dia, porque ainda é 3 horas, mas você viu que ele finalizou tudo. Ele já saiu do edge, porque fechou. Agora ele está dando lucro pra gente aos poucos. E aí você vê que a gente tem aqui um novo saldo, né? E a lógica que a mesa proprietária já também te deu um novo drawdown do dia, para você ter mais uma tentativa. Basicamente você tem, na maioria das mesas proprietárias, você tem 2 tentativas ali, ou seja, 2 loss ali que você toma ali de 4,4%, 4,5%, você já perde a mesa, a prova, geralmente. E lógico que temos diversas mesas hoje. Ó, agora eu estou 2,43%. O maior problema é que você que está iniciando, você não tem paciência. Você acha que todo dia esse painel vai ficar verdinho. Todos os dias, cara. Mercado financeiro, mercado de renda variável, é quase impossível você ver todos os dias ganhos. Vai ter dias que vai ter cenários ruins. Você precisa aceitar isso. Enquanto você não aceitar, você não vai ter êxito no mercado. Você vai ficar perdendo muita grana. Ó, a gente está lucrando, praticamente já recuperamos, só que agora a gente já está também ficando mais exposto. Mas você vê que o meu drawdown do dia está 2,43%. Então, basicamente, ajustar uma configuração que encaixe certinho para o momento proprietário. Pode ser que tenha momentos bons, pode ser que tenha momentos ruins, mas é mais o intuito era disponibilizar esse uso aí do drawdown do dia para a galera que estava pedindo muito. E agora, quando você utiliza esse mesmo parâmetro que a gente acabou de utilizar, que é os 3% drawdown, que eu, conforme eu falei, eu não uso muito, uso mais esse aqui, tá? Que é quando o mercado atinge uma compra forte ou venda forte. E você pode usar esse aqui, no caso, igual vocês querem entender. E aí eu utilizo o suporte e resistência. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai ver, tem 3% de drawdown do dia? Tem. E agora, antes de abrir o edge, eu vou ver se você rompeu um suporte ou uma resistência. Entendeu? Basicamente assim. Então, ele vai precisar de 2 confirmações para abrir o edge. Poxa, Wellington, ativou 3,4% e não abriu o edge. É porque automaticamente ele está olhando, esperando que rompa um suporte ou uma resistência, né? Lógico. Se o mercado... Você tem que entender que se tem muitas operações de compra, ele só vai abrir o edge rompendo, né? O mercado indo contra essas operações de compra. Não faz sentido ele abrir um edge de compra se o mercado já está indo a favor, né? Então, ou seja, o intuito dele é fazer o quê? É pegar todos esses trades que estão ficando expostos e proteger. E aí, para isso, se está indo contra essas operações de compra, ele precisa ter um suporte, romper o suporte e tá ali o drawdown do dia ali 3%. Vamos ver se isso funciona mesmo. Ó, estamos com 2,44 de rebaixamento do dia. E o que agora a gente precisa dos critérios? Bater 3%. E como você repara aqui, ó, a gente está praticamente a gente só estamos com operações de compra no momento, que dá um total de 0,93 de lote, né, de volume aqui. Então o que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai ativar o edge, é bem provável, de venda, mas para isso ele tem que estar batendo aqui os 3% que a gente colocou, ou um pouquinho mais, e romper o suporte. Então vamos deixar para ver. Você vê que a gente praticamente já recuperamos. Estamos com 42 no dia. Estamos com
256, simplesmente por ter utilizado aqui o suporte e resistência. Então, ou seja, já foi totalmente diferenciado, mas agora ele precisa cumprir com esses dois critérios. Ou seja, para ele ativar o ED, ele precisa ter os 3% de rebaixamento do dia e romper o suporte e a resistência, lógico, das operações que vão contra, né? Ou seja, a gente já vê aqui que os resultados já mudaram. Ou seja, cara, você precisa aprender a utilizar a ferramenta, você precisa entender os parâmetros, como que funciona a ferramenta, para que a gente consiga adaptar da melhor maneira, para que a gente consiga ter resultados. As pessoas acham que eu preciso entrar em algo que seja, sabe, simples. Eu dou um clique ativo e não preciso fazer absolutamente mais nada. Sendo que o mercado é dinâmico, todo mercado ele sempre vai estar atualizando e a gente precisa estar atualizando junto com ele. E por isso que eu sempre disponibilizo também nossos setups e eu explico cada parâmetro para que você também entenda de como utilizar, tá? E você vê aqui basicamente que a gente já conseguiu mudar totalmente aquele cenário que a gente estava apenas utilizando a questão aqui conforme a gente viu aqui, ó, do ED. Eu botei em H1, você pode testar depois em H4 e com os 3% também, que é basicamente o que a gente fez antes sem o suporte e resistência. Então, o que você achou desse vídeo? Se você achou que foi legal, te ajudou, né, sanou sua dúvida, deixa aqui nos comentários se te ajudou esse vídeo. É importante para a gente sempre estar produzindo novos conteúdos. E não esquece de deixar aquele joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, cara. Isso é importante, porque assim, depois você fala assim, eu não vi o vídeo que o Ed postou, porque você não simplesmente teve preguiça nesse momento de dar aquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é coisas que é de graça, beleza? Espero que você gostou desse vídeo aí, fica com Deus e um forte abraço.